Olá pessoal, tudo bem? Começando a nossa live, vou chamar o meu convidado, Robson. Deixa eu ver. Deixa eu chamar ele aqui. Enquanto isso, vocês estão entrando, sejam bem-vindos. Essa live que será de muita contribuição. Já o convidei. Vamos ver com a live. Maravilha. Sejam todos bem-vindos, quem escolher estar nessa live, quem não vai estar conosco, mas escolher assistir, né, depois a live também será de muita contribuição. O importante é você estar na permissão de estar conosco. Já convidei ele, estou aguardando. Hoje vai ser uma noite interessante porque eu tive várias consciências, acabei de sair de um curso do Fundamento e tive várias consciências nesse curso, e uma das consciências que eu tive é por que não convidar pessoas que criaram, né? E estão aí expandindo para fazer uma live, para falar da sua experiência, para falar um pouquinho da sua vida, né? E o Robson Sereno é uma pessoa que está aí sempre se atualizando, sempre criando algo novo, né? Deixa eu ver aqui. Tô aguardando o Robson. E ele tem muita coisa bacana dentro do Axis, muita coisa mesmo. Muita coisa interessante. Não. Deixa eu combinar novamente. Não sei o que está acontecendo, não está dando certo. Convidar. Então, o Robson, ele tá no Axis, mas ele é uma pessoa, assim, criativa, né? Ele é uma pessoa que ele sempre tá aí participando de muitas coisas, criando coisas novas, né? E aceitar, deixa eu aceitar. Deixa eu ver. E vai ser muita contribuição para quem escolher aí assistir. Vamos ver. Estamos aprendendo, mas entrar ao vivo com o Robson. Ele já tá na live. Assim, na verdade, ele mandou, eu aceitei, mas eu não visualizar. Vamos ver. Como pode melhorar, né? O que mais é possível. Olá, boa noite. Boa noite. Eu falei, será que não vai rolar? O que está acontecendo, né? Boa noite. Eu confesso que eu sou aí uma aprendiz, estou me permitindo aprender essas coisas de tecnologia, até porque para o nosso trabalho ele exige de nós assim uma certa contribuição, né? E a internet nada mais é que um elo de facilidade para nós termos contribuição na vida de muitas pessoas por esse Brasil, não é mesmo, Robson? Boa noite, seja bem-vindo. É isso aí. Boa noite, querida. Gratidão pelo convite. É isso mesmo. Acho que a tecnologia, agora ainda mais com a pandemia, nós todos temos que dominar um pouquinho, pelo menos, né, para poder a coisa fluir. Porque nesses momentos em que estamos todos isolados, só a tecnologia é para nos trazer um pouquinho mais de calor humano, né? Verdade. E a tecnologia, ela nos facilita, né, chegar até as pessoas. Mas é um prazer, confesso que estou muito grata. Para mim é um presente tê-lo aqui comigo nesta live. E sou admiradora do seu trabalho, acompanho aí os grupos que você tem. E eu gostaria, assim, primeiro eu vou me apresentar, porque provavelmente tem pessoas que não me conhecem, que são pessoas que te seguem, né? Eu me chamo Elisângela Azevedo, sou facilitadora, né, do curso da técnica de barras de Axis aqui no Brasil.
E sou psicóloga, também tenho um trabalho aí na psicologia. E eu convidei o Robson, acabei de sair de um fundamento, tive várias consciências, falei, cara, por que não ser mais contribuição e chamar pessoas que realmente estão criando e que pode ser contribuição para outras pessoas. E aí eu convidei o Robson, tipo, vou convidar, não custa nada, o não já tem nesse pão sim, Claro. vai fazer diferença. E ele topou, e eu gostaria que você falasse um pouquinho quem que é o Robson para nós. Uau, que coisa mais forte e ampla, né? Então, eu sou, como é que eu vou te dizer? Vou começar pela minha formação, talvez, né? Eu sou divorciado, eu tenho 3 filhos, tive 2 relacionamentos, 2 meninos e uma menina. Sou facilitador certificado de Access há mais ou menos uns 4, 5 anos. E eu estou no Access há aproximadamente 8 anos. Eu conheci o Access quando eu estava nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado. Minha formação básica é veterinária. Eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em veterinária. Fiz meu mestrado, minha graduação eu fiz em Recife, em Pernambuco. A minha pós-graduação eu fiz em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O meu doutorado eu fiz em Córdoba, na Espanha. E o meu pós-doutorado na Colorado State University, no Colorado, nos Estados Unidos. E foi lá onde eu conheci o Access. E aí, de lá, eu me tornei facilitador. Depois eu vim para o Brasil, eu tinha uma série de outras questões para resolver ainda com a universidade. Eu também fui pesquisador. E aí eu levei um tempo para equacionar tudo isso para eu poder me largar e viver só não só de Access, né? De coach ou de terapia de uma forma geral. Eu fiz uma transição de carreira há mais ou menos uns 15 anos, por curiosidade. Fui fazer PNL, depois eu fui fazer Gestalt terapia, depois fazer Enneagrama, depois eu fui fazer algumas especializações específicas. Achei que o coach era uma linguagem legal, aí fiz coach, me tornei master coach, depois eu fui para o Access e fui levando tudo isso mais ou menos junto, né? Sou reikiano também, fiz até o 3º nível. Sou também Diksha Giver, doador de Diksha. Fui para a Índia, fiquei um mês lá no ashram do Alma Bhagavan. Então, eu tenho um caminho trilhado, digamos assim, né? Tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista, digamos, do autoconhecimento. Eu acho que seria essa palavra, não do ponto de vista terapêutico, né? Que eu utilizo mais essas ferramentas. E eu acabei entrando no Access e trabalhando muito com isso, porque eu me dei conta que quando eu dava aula na universidade, e orientava meus estudantes, eu orientei mais de 70 estudantes entre iniciação científica, mestrado e doutorado. E eu percebia, no final, que embora eu sendo veterinário e fazíamos muitos experimentos com os animais, eu sou realmente apaixonado pelos animais, eu percebia que uma das coisas mais fortes em mim era a formação de recursos humanos. E os alunos brincavam muito, porque teve uma época que eu dei aula na graduação e teve época que, na maioria das vezes, eu dava aula na pós-graduação. Então, era muito engraçado. Eu lembro quando eu dava aula na graduação, tinha horas que eu começava a falar, a minha disciplina era reprodução animal e a minha especialidade é reprodução animal. Inseminação artificial e por aí vai. Congelamento de sêmen, embriões e tudo. E aí, dentro desse contexto, quando eu estava explicando a parte hormonal, às vezes os meninos, as meninas não entendiam. Eu explicava de novo, eu falei, já sei, o que vocês querem é piada, né? Tem que ter um pouco de sacanagem para vocês poderem aprender. Aí eu contava uma historinha de hormônio masculino e feminino. Esses meninos aprendiam e rachavam, mas eles riam, que era um negócio assim incrível. Quando eu colocava na prova, que eles pegavam a questão, a sala ia ao chão de riso, né? Porque tem essa questão da pegada, né? Da diversão. Se você coloca diversão e arte em tudo que você faz, fica gostoso, fica divertido, fica leve e as pessoas acabam se tocando muito isso. Então, ir para o Access, eu já vivia na energia do Access, eu acho, desde que nasci, né? Então, foi muito legal, que é a mesma questão da energia do coaching. Eu fazia curso para terapia, e aí teve uma época que nós fomos fazer uma supervisão que foi divertidíssima, e aí tinha um supervisor e eu fazendo, eu era o terapeuta, minha amiga era minha cliente, e a gente começou a fazer, e lá naquele a gente travou uma discussão, o professor ria, a sala toda ia ao chão,
E o professor riu pra caramba e falou, cara, nunca me diverti tanto em fazer uma supervisão desse jeito. Vocês são muito engraçados. Aí ele me falou, olha, eu acho que você tem uma linguagem tão direta que eu, se fosse você, eu ia dar uma olhada no aconselhamento, no counseling, e vai também dar uma olhadinha no coach, porque você é muito direto. Eu acho que, como eu sou sempre muito direto, sempre fui muito objetivo dentro da minha área de pesquisa, até mesmo dentro de todas as atividades que eu desenvolvi. Então, de repente, eu não sabia que eu era coach. Acho que eu já nasci coach e não sabia. É muito louco isso, né? Aí eu fui fazer um curso. Quando eu cheguei lá e vi o que era, eu falei, cara, eu já sou isso há muito tempo. Aí fui checar, né? Conversando com uma amiga minha de graduação. Ela falou, cara, mas isso que você está fazendo agora, você já fazia lá atrás, com 18 anos. Aí começaram a me lembrar de coisas que eu fazia meio que intuitivamente, né? Você vai seguindo a energia, né? E aí você vai acabando indo para vários lugares. Isso é muito gostoso, porque de repente agora estou por conta disso. E eu acho interessante que você tem uma sacada muito bacana, inclusive de alguns vídeos que você tem falando sobre o mapeamento da cabeça. Para nós que somos facilitadores de classe de barras de axis, isso é mega contribuição. Eu só tenho que agradecer, porque, cara, eu falo, gente, como tá bem explicadinho. E você tem uma sacada bacana. Esses dias entrei e aí você tinha postado um vídeo. Esse último vídeo que você Sim. teve sobre a questão da pandemia, e o seu vídeo, ele tem uma energia. Sim. Eu senti uma energia no seu vídeo e eu me emocionei. Eu falei, cara, esse cara, ele tem uma sacada bacana que muitas vezes você consegue trazer para o vídeo o início de uma reflexão e aí você viaja, a pessoa viaja com você naquele vídeo e no final você percebe, né? Tá acontecendo isso? Tá, mas o que eu posso escolher diante de tudo isso? O que eu posso escolher diferente do que só eu vivenciar o drama, o medo, o trauma, tudo que a realidade está nos apresentando, porque se você ficar nessa energia, você pira. E aí aquele vídeo tem uma energia, eu falei, cara, que sacada que esse homem tem, entendeu? Você é maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Esse vídeo que você se referiu, vamos falar primeiro das barras, sou muito curioso, né? Porque eu hoje, por exemplo, se eu tiver que dar uma classe de barras, do curso de barras, eu faço sem olhar na apostila, porque eu já tenho tudo isso. E como eu tenho cabeça de pesquisador, à medida que o conhecimento vai chegando, ele já vai entrando numa ordem cronológica, sabe? Como se fosse um slide. Primeiro isso, depois aquilo outro. E pode embaralhar, que eu ainda assim consigo colocar mais ou menos dessa forma. Mas foi muito curioso. Eu dava os cursos de barra 5 anos atrás e a sala lotada, era 30, 40 pessoas, assim, acho que já chegamos a ter mais de 40, quase 50 pessoas na sala, então era um burburinho, a sala lotada, tal, não sei o quê. E aí todos eles me diziam, cara, é engraçado, quando eu estou aqui fazendo o curso contigo, eu entendo absolutamente tudo, aprendo, foi super legal, uma baita contribuição, mas quando eu vou vender isso para o meu cliente, eu me enrolo, eu não sei o que é que eu falo, e ele me pergunta, e eu me sinto assim tão meio esquisito. Você não poderia fazer um vídeo para a gente poder convencer, ou então pelo menos espalhar essa notícia aí no mundo inteiro? Aí eu dizia, mas como é que eu vou fazer um vídeo para chamar uma pessoa para a classe da outra sem que eu tenha que me envolver? Aí eu falei, bom, vou colocar aqui meus holofotes de pesquisador na rede, né? Aí eu comecei a ver e estudar sobre o mapa mental, que é quando você desenha, escreve e relata. Então, você está trabalhando nos 3 sentidos, né? A visão, os sentidos, a audição, e está vendo toda aquela questão mais do movimento. E quando você escreve, você guarda muito mais aquelas informações. Eu falei, então, peraí, vamos fazer isso aqui. Eu tenho esse conteúdo mais ou menos posto na minha cabeça, como que eu vou fazer? Então, eu fui na apostila, dei algumas mexidas e coloquei aquilo de uma forma bem didática e passei para o desenhista. Naquela época, não tinha ainda um programa que fizesse isso. Aquele rapaz, ele tem uma prancheta, ele põe uma luz em cima dele e ele vai desenhando. Aí eu falei, então vamos co-criar. Eu quero algo que seja desse jeito. Fiz o texto, gravei o texto e mandei, mas aí ele tinha que fazer uma série de arranjos. Ele falou, você se incomoda que eu faça a narração? Eu falei, de jeito nenhum, vamos criar tudo isso junto. Aí ele criou aquela preciosidade, acho que já tem mais de 700 mil, já quase 1 milhão de visualizações. Na verdade. Super vídeo, elas conseguem
conseguem perceber o que é que se trata. Ali eu não ensino, exatamente, ali eu não estou ensinando nada, eu estou só falando sobre a técnica. Aí olha que engraçado, começou a me pedir vários outros países, né? Aí agora eu fiz uma legenda em espanhol, em inglês e português. Porque no Brasil, então as pessoas de língua brasileira, elas do português, elas alguns, por exemplo, surdo-mudo, eles não conseguem ler, porque está só narrado. Então eu coloquei a legenda. E aí tem pedidos para fazer ele em francês, em todos os outros idiomas. Já pensou que coisa legal isso, de repente, né? Até mesmo nos Estados Muita Unidos as expansão. pessoas falam, eu não consigo entender o que você está falando, mas os desenhos são lindos, a gente queria isso também para a gente. É muito legal, isso é bem, bem interessante mesmo. Eu, como facilitadora, eu só tenho a agradecer pela sua contribuição e que o universo traga o dobro de tudo que você tem contribuído para nós, porque eu acho que o Axe, as pessoas elas têm muito que o Axe é competição. Mas eu Sim, acredito muito, e eu tenho muito isso comigo, que a competição é da pessoa. O Axe, na verdade, ele é contribuição. com Veja você, certeza. você teve uma sacada, você fez um vídeo didático, seu vídeo, as suas coisas são didáticas, tanto é que eu nem sabia que você era professor, né? E aí eu fui fazer o serviço de casa, né? E eu fui um pouquinho sobre o falei, cara, é muita coisa e eu fiquei emocionada. Você tem um trabalho incrível, seu trabalho sinceramente, assim, um trabalho magnífico. E aí, o que Obrigado, querida. acontece? Vê lá a água, por favor. Isso, ao vivo tem disso. O rapaz da água tá me ligando. Aí o que acontece? A gente tem, eu vejo assim que você se despiu de qualquer vaidade, de qualquer ego, e simplesmente foi contribuição e expandiu de uma forma que quando eu peguei esse vídeo, eu falei, olha, as pessoas fazem aula comigo, escolhem ser facilitador. Olha, é mais fácil pegar o vídeo do Robson, é contribuição. A gente percebe que é contribuição, até porque você deixou para colocar sua logo bem no final. Sim, sim. O seu vídeo está bem explicativo, ele está bem didático. E eu acho interessante o seu trabalho. Eu já vou entrar na parte do seu trabalho, porque é muita coisa. Eu sei que não vai dar para falar de tudo, mas eu quero pegar um pouquinho de cada. Tá. Eu lembro que teve um movimento no Axe, e você sempre está engajado, envolvido nessas coisas, de fazer com que o Axe fosse reconhecido como terapia integrativa. Como Sim. ficou essa questão? Não sei se Então, eu lembro que você estava eu moro envolvido aqui nessa questão. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Joia. Eu moro aqui em Brasília e aí eu estava fazendo uma articulação junto ao Senado e à Câmara dos Deputados para que nós pudéssemos O transformar, áudio está baixo. que nós pudéssemos colocar o Access como, né, terapia, as terapias integrativas, que já estão cadastradas no Ministério da Saúde. A E aí nós internet fizemos. E aí o que é que nós fizemos? Nós protocolamos um dossiê mostrando o que é que são as barras e encaminhamos para a Câmara dos Deputados. E aí nós estávamos articulando para que isso fosse inserida numa PEC que já está andando, um projeto de lei lá, que eles estão trabalhando essa questão, na qual a acupuntura, as barras e algumas outras técnicas não estão ali inseridas. E aí nós estávamos fazendo toda essa articulação. Veio a pandemia, parou tudo, os deputados e senadores quase não vêm para cá, fazem tudo online. Aí tinha aquela questão de não querer conversar porque era só pandemia. Depois da pandemia, era só em função das eleições. E agora voltou, mas voltou aquela coisa meio assim, sabe? E aí, esses dias atrás, até liguei lá para os meus contatos na Câmara dos Deputados e dos Senadores para que eu pudesse articular novamente. Só que está proibida a entrada de pessoas estranhas no Senado e na Câmara por conta da pandemia, porque ali circula muita gente, entendeu? As pessoas que trabalham online, os próprios deputados, senadores e tudo mais. Então, nós vamos ter que aguardar essa pandemia acabar para que a gente volte a articular. E agora, mais recentemente, o ano passado, numa dessas articulações, eu recebi um convite para participar como um assessor para essas questões relativas à educação, para a inclusão das barras. Olha que coisa linda. E aí, como eu moro aqui, seria mais fácil para a gente poder trabalhar essas questões. Mas a pandemia não está permitindo que isso avance, sabe? Então, agora tem coisas mais sérias, digamos assim, ou mais urgentes, né? Que é a pandemia, tem muita gente morrendo, muita gente se contaminando. Então, os olhos todos estão voltados para isso. E aí eu tenho duas ações que eu estou fazendo lá. Uma é
da gente incluir as barras de Access como uma terapia integrativa dentro do Ministério da Saúde, e a outra é fazer com que o Ministério da Educação adote todas as PICs, as práticas integrativas complementares que a saúde adota na educação, para que a gente possa ensinar Reiki, barra de Access, tudo, todas aquelas 29 que estão lá inscritas. Só que tudo isso aí depende de articulação política, com os deputados, com os senadores. Aí eu vou para lá, corro barras, faço sessão de maestro em senador, em deputado, faço o escambau para que a gente possa fazer. É a única forma de mostrar para ele que realmente a terapia funciona, né? Com então, certeza. E olha, tem que ter contribuição. eu às vezes fico pensando, olha que contribuição maravilhosa. Até já falei para ele, se for o caso, eu até posso reservar 1 ou 2 dias e fico lá no Senado ou na Câmara de Deputados. Já pensou se a gente pudesse correr as barras das grandes comissões ou dos presidentes do Congresso e do Senado? Cara, quanta consciência. Nossa, nós poderíamos expandir esse Brasil para muito mais. Já tem, né? Já tem pessoas no órgãos públicos aí que já são várias. facilitadores e já são practitioners, e isso já é uma grande contribuição. Mas eu lembro também que, nessa época, a OAB, eles também reconheceram as barras, sim. né? A OAB já reconheceu as barras, até na própria cartilha da OAB. Agora, a ideia seria, meu grande objetivo nisso tudo é fazer com que o Ministério da Educação adote essas práticas integrativas complementares para que as pessoas possam fazer o que desejam nas suas escolas. E meu grande alvo mesmo é a gente levar as barras de Access para as escolas. Antes da pandemia, nós havíamos implantado um projeto em São Paulo, capital, tinham 2 ou 3 meio que assim encaminhado, veio a pandemia, acabou tudo, mas eu estou com um projeto já escrito, já divulguei, e tem muita gente que já tem a cópia desse projeto, que a ideia é que uma pessoa que não tem muita habilidade com o projeto, na elaboração, eu dou o projeto cru. Introdução, material e métodos, resultados esperados e um cálculo mínimo que é necessário. A pessoa ali só faz as adaptações. Se coloca como autor, coloca a equipe e vai embora. Não precisa nem me citar. Eu não quero nome. Eu já estou satisfeito com essa parte de autoria do meu tempo de pesquisador. Agora, para mim, é levar isso para as escolas para que isso possa se expandir, sabe? Coloca lá, só que é barras de Access. Criação do maravilhoso, espetacular Gary Douglas, que é o fundador do Access. Para mim, está de bom tamanho. Isso é que é mais importante. Isso seria a mega contribuição, porque você vê que existe na escola um ciclo, né, vicioso de pessoas que trazem, crianças que trazem problema de casa, e acaba virando um ciclo, porque terceirizam esse problema para os professores, né, para os educadores, que logo também transfere, né, esse ciclo para casa. Então, vira aqui um ciclo vicioso ali, né? Então, seria a mega contribuição. E a escola está doente, né? A escola requer muito mais cuidado. O que a gente tinha, já tentamos 2 vezes. Teve um projeto também que nós tentamos fazer do ponto de vista social, que acabou que não funcionou. Mas a ideia seria nós pegarmos uma ONG, treinar as pessoas dessa ONG, era num lugar bem assim perigoso. Essa ONG ela fica localizada no pé de um morro, onde nesse morro tem muita prostituição e tráfico. Então não dá para qualquer pessoa subir lá, porque tem muito problema. E aí a ideia seria que nós pudéssemos levar as barras para as escolas, dentro desse morro, e ao mesmo tempo treinar os adultos da escola. Por exemplo, tem muitas senhoras, vovós, que mantêm as famílias, que elas são a única que tem aposentadoria e elas que seguram meio que de arrimo de família. Então, a ideia seria trazer essas senhoras, esses senhores, os vovôs e as vovós que estão em casa meio que cuidando da família, para que eles também pudessem ser treinados com as barras. E aí eles faziam um atendimento meio que ambulatorial, sabe, nas escolas, onde eles poderiam atender essa moçada que vem do tráfico, que vem da prostituição, que vem do crime. Olha, tem tantas aplicações que são assim infinitas possibilidades. Aí acabamos que há 2 anos atrás eu fiz acho que 4 ou 5, 6 lives. Uma era levando as barras para as escolas,
a outra era levando para os presídios, levando para instituições de acolhimento de crianças e adolescentes para adoção. Depois nós fizemos uma em presídios masculinos e femininos. Depois nós fizemos uma para asilos de idosos. Só que aí, nesse caso, nós não iríamos levar só as barras. Levaríamos as barras e o facelift para essa moçada, sabe, da melhor idade, se sentir mais jovem, com muito mais saúde. Cara, é muito legal poder fazer isso, mais né? vigor. É. É muito legal. Você montou um grupo que eu achei muito interessante e para mim, quando eu entrei no seu grupo, é o Educação Diferente. Sim. Eu senti que o seu grupo ele foi um grupo de inclusão. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu senti assim que o seu intuito era acolher, era incluir todas as pessoas que, no olhar de muitas pessoas, eram diferentes. Fala um pouco do seu grupo. Então, inclusive, vocês que estão assistindo e vocês gostariam de acompanhar o trabalho dele, eu convido vocês a entrar no Facebook. Ele tem um grupo que chama Educação Diferente. Esse grupo é mega contribuição. Tem várias coisas ali que certamente vai ser contribuição para a sua vida. Pode falar, Robson. Então, quando nós criamos a Educação Diferente, foi logo no início da pandemia. Quando começou a pandemia, eu vi um monte de gente fazendo live, um monte de gente fazendo um monte de coisa. E aí eu parei e me perguntei, o que é que eu posso criar agora que fará uma diferença no futuro, a curto, médio prazo e longo prazo? Eu falei, educação na hora. Aí eu criei esse. Aí eu falei, vou criar uma live diária, 30 dias para mudar a educação. Aí todos os dias, às 13 horas, eu ia para o meu canal do YouTube e fazia uma live de 1 hora, mais ou menos. Cada dia eu acordava, meio da pandemia, fazia uma bela de uma meditação, me vinha uma inspiração, eu escrevia um texto e a partir dali eu desenvolvia aquela live e as pessoas iam me perguntando e a gente ia crescendo. Aquilo cresceu de tal maneira e eu comecei a fazer também uma série de pesquisas. Eu entrava na internet, aí eu olhava o que tinha de visual, o que tinha de vídeo para a criançada, ainda da época da Xuxa, sabe? 30 anos atrás. Eu falei, cara, preciso de uma atualização. Precisamos fazer algo nesse sentido. Aí eu criei o grupo da Educação Diferente, que era justamente para que a gente pudesse congregar e aglutinar pessoas, principalmente professores, psicólogos, coaches e pessoas que tivessem interesse em fazer algo novo, diferente. Então, a ideia era criar material audiovisual que fosse mais inclusivo, porque, pensa bem, às vezes as pessoas reclamam, meu filho não sai da internet, ou então ele fica só olhando séries, ou então ele está no videogame. Mas ele está no videogame porque não tem nada para a idade dele que seja interessante. Se ele olha a Xuxa, ele fala, isso é muito careta, já é minha avó, né? Não é mais minha tia. Então, há necessidade de se renovar. Aí nós começamos a trabalhar essas questões. Então, a ideia, por exemplo, uma vez por semana, ou duas, eu dou uma olhada na internet, o que é que tem de novidade, ou de diferente, porque essa é uma questão. Se não existe escolha certa nem escolha errada, só existe escolha, dizer que essa é a educação, ou que esse método é bom e que o outro é ruim, eu ainda estou no julgamento. É preferível dizer, olha, essa escola é diferente, então esse método é diferente. O que é diferente? É aquele que sai do extraordinário, ou então é aquele que sai do comum. Por isso que ele é diferente. E aí eu acho que é mais inclusivo, sabe? Eu vejo agora mesmo as crianças com essa questão toda do online. Alguns professores têm uma didática maravilhosa, mas tem outros que se arrastam, né? Então, eu vejo crianças que, não conseguem mais nem ficar com a tela ligada. Eles têm que apagar a tela para poder sair. E é toda uma onda, né? Está todo mundo meio que se reinventando diante dessa questão. Então, a ideia é essa, é de trazer novas ideias, montar projetos. E uma das coisas que aquele grupo ele é estratégico. A hora que a gente conseguir a aprovação no Ministério da Educação ou no Ministério da Saúde, nós poderíamos começar a trabalhar. Porque, pensa bem, se o Ministério da Educação adota as PICs, as Práticas Integrativas Complementares, dentro da educação, nós podemos ampliar o nosso mercado de trabalho. Hoje, nós somos mais ou menos 100 mil praticantes de barras no Brasil. Pensa bem, se a gente consegue com um projeto desse de lei, que o Ministério da Saúde passa todo o conhecimento para a educação, de repente você como facilitadora, e mais, sei lá, uns 5 mil que deve ter no Brasil, não sei hoje quantos somos, ou até mesmo os praticantes, podem levar isso para suas cidades. O projeto estando pronto, eles conversam com o diretor,
contratam alguém para gerenciar, ou um próprio facilitador. Minha ideia seria que os facilitadores ficassem meio como guardiões ou guardiãs das escolas. Vai na escola, faz o contrato, dá o curso, treina todo mundo e deixa andar. Uma vez que deixou de andar, a gente aplicado com resumos, ou o que seja para cada estado ou para cada cidade, ou melhor, junta tudo isso, que a gente até criou um mecanismo de me mandarem via formulário do Google. Aí a gente teria um volume de dados espetacular, onde nós poderíamos fazer uma estimativa ou até um estudo da expansão das barras no Brasil nas escolas e perceber as diferenças que a gente está obtendo naquelas regiões X, Y, Z, na fazenda, na escola, na cidade. Aí a gente teria, sabe assim, uma visão panorâmica. E o que é mais legal isso, tem muita gente de olho na gente. Quando eu converso isso com os europeus, com os americanos, com os canadenses, até os africanos, estão todos eles de olho. Tipo assim, monta o projeto, põe isso para andar, e a hora que isso estiver andando, a gente se junta a vocês. Olha que legal, se de repente essa ideia cresce e a gente vai para todas as regiões, e a gente pudesse ver os benefícios que isso está trazendo na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, América do Norte. É muito lindo isso, né? O quanto isso pode crescer e o quanto isso pode expandir, né? Aí, em vez da criança ir lá receber um carão, uma bronca do diretor, vai correr as barras, vai fazer outra coisa, sabe? Não como um castigo, mas assim vai refletir, vamos fazer uma meditação, vamos, sei lá, ver um óleo essencial, vamos fazer... Tem tantas outras formas. E aí, de repente, a gente começa a falar a mesma linguagem, porque, de repente, a escola fala uma linguagem e a rua ou a vida fala outra linguagem. Então, de repente, a gente não está preparando as nossas crianças, os nossos adolescentes, para enfrentar essa realidade. Então, de repente, nós vamos ter que mudar essa realidade para uma realidade mais factível para todos. O interessante também do seu grupo, que eu achei muito assim, que você tem uma sacada muito legal, eu acho que não é à toa que você é pesquisador, né? Porque tem que ter esse feeling para essas questões. Sim. Mas até quando o diferente é diferente, né? Sim. Até quando você diz que o diferente é diferente? Porque a gente percebe que isso tem que ser contribuição para as mães de autista. Sim, eu sou psicóloga e eu sei, eu acompanho, as mães quando descobrem que têm filhos autistas, geralmente elas têm a questão da negação. Eu quero negar porque meu filho é diferente, meu filho ele não é normal. Mas aí, até que ponto ser diferente é um problema? Até que ponto? Nós hoje temos autistas que são médicos. Na minha cidade tem um autista que nós temos autistas aí que se ele for bem acompanhado, né? A Barras de Arcas, ela tem ali uma evolução muito grande. Tem muitas mães que têm filhos autistas que fazem barras, eu acompanho e elas percebem, né? E eu até vi uma reportagem de uma médica que ela é neurologista infantil. Isso. Que foi uma aluna sua, parece até que vai fazer um projeto com você, que ela atendeu lá um paciente, né? E aí, nos primeiros exames, ele estava ali todo... Ele deu aquele certo nervoso, né? Ele não estava legal. Sim. Né? E ele tinha 6 meses que ele não dormia. Aí o que ela fez? Aí ela falou, o que eu poderia ser contribuição? Aí é você sair, né, do seu ego e realmente se colocar à disposição. O que eu posso oferecer para o meu paciente, além do que os protocolos médicos estão aí? E aí ela lembrou, né? Ela fez um curso de barras com você e ela aplicou e ela percebeu, né, que depois da noite a mãe relatou, né, que a criança dormiu, que há 6 meses a criança não dormia. E ela se interessou a ponto de querer fazer uma pesquisa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa foi muito legal. Ela chama a doutora Valéria, ela é uma neuropediatra e ela trabalha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela veio fazer o curso de barras comigo através da irmã. A irmã dela depois se tornou facilitadora. E ela fez uma coisa muito linda. Ela tem um equipamento que ela trabalha muito com crianças com epilepsia, autismo, todas essas coisas que acometem essas crianças, né?
E ela tem um equipamento que é como se fosse um capacete, onde ele tem vários eletrodos. Então, é como se fosse uma touca. No que você põe uma touca, ele pega o lobo anterior, o lobo posterior, o lateral, e ela meio que mapeia. Então, a criança fica de um lado brincando como se fosse um videogame, com stick, sabe? Assim, um joystick, ele fica colocando e tal. Aí tem a fase A, a fase B, a fase C. Ele só vai para B quando ele supera A, ele só vai para C quando ele supera B e assim por diante. Então, de um lado, a criança está fazendo essas brincadeiras e do outro lado, ela está mapeando todo o sistema cognitivo dessa criança. Então, ela está vendo como é que estão funcionando aqui, funcionando acolá, se aquilo aumenta, se aquilo diminui e tal. E aí ela percebeu que quando ela corria as barras dessas crianças, ela fazia algo semelhante ao que esse equipamento, que custa lá, sei lá quantos mil euros, fazia. Então, a nossa ideia seria não de usar as barras para substituir o equipamento, não, porque o equipamento tem seu lugar. Mas a ideia seria de que nós pudéssemos fazer essa comparação. E aí, olha que sacada legal que ela teve. Como ela é médica, ela tem um consultório lotado, e a consulta dela é bastante mais alta do que uma sessão de barras, para ela não seria economicamente viável correr as barras. Então, ela reestruturou a clínica dela e colocou uma sala, que seria talvez o cantinho das barras, onde a irmã dela e mais 2 praticantes ficam lá. Então, ela atende as crianças, ela faz o diagnóstico e ela encaminha para essas pessoas correrem as barras das crianças e ela vai monitorando. Olha que legal, como pode ser mais divertido e mais inclusivo, né? Então, de repente, se mais médicos, mais psicólogos, mais nutricionistas, mais pessoas da área médica, sabe, da área de saúde, digamos assim, de uma forma geral, a enfermagem, vamos incluir também os professores de educação física e tal, se eles começassem a trazer mais isso, nós poderíamos ter, a curto prazo, um volume de dados, inclusive técnicos científicos, muito interessantes. Porque tem um aparelho também que uma psicóloga aqui em Brasília usa, aliás, segundo ela me falou, tem mais de 30, 40 aparelhos diferentes, em que você vai trabalhar essa questão cognitiva, a questão da atenção, tem um pouco de meditação e tal, e tal, e tal. Que até tem uma amiga nossa que também fez um trabalho com um psicólogo que foi exatamente isso. Não tinha outra pessoa para fazer, ele mesmo se utilizou como a cobaia. Ele colocou o aparelho e ela foi fazendo as barras. Aí ele ia percebendo em tempo real, à medida que alguma das barras era tocada, o cérebro dele aumentava, diminuía, e eu fazendo a mudança, mostrando a plasticidade, né, do tecido. E aí ele ia vendo isso na tela do computador. Depois ele também fez essa interpretação e ficou uma coisa bastante interessante. O que eu sinto é que as pessoas ainda têm um certo preconceito de irem trabalhar na tecnologia, ou de repente do ponto de vista científico, com coisas energéticas, sabe? É como se isso não existisse. Mas eu vejo que também tem muita gente mudando a visão sobre esse aspecto. E eu acho que aqui no Brasil a gente poderia desenvolver trabalhos espetaculares. Tem uma professora, por exemplo, de educação física, que ela só trabalhava com atletas de alta performance, tipo assim, salto, corrida e tal. E ela via que alguns clientes dela não conseguiam ultrapassar os limites. O que é que ela fazia? Começava a correr as barras deles e fazendo processos verbais. E eles iam melhorando cada vez mais a performance. Então, olha que legal. É o mesmo conhecimento que, se aplicado por um profissional na sua área, pode fazer uma diferença enorme. Que é o que geralmente o Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness, fala para a gente. Ele fala, olha, não interessa que profissão você exerceu. Você vem agora e pega o conhecimento do Access. Você não precisa largar o que você faz, mas leva o que o Access te proporciona para o que você faz e faz diferente. Isso é fantástico, porque de repente ninguém tem que sair da sua profissão ou fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Não, simplesmente você deixa a coisa fluir e deixa com que ela aconteça. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Uma coisa que eu acho muito interessante eu mesmo eu trabalhei em parceria e eu achei muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com a técnica, na verdade a técnica entrou na minha vida e revolucionou a minha vida, né? Na verdade eu me formei na psicologia e aí quando eu me vi, a gente compra uma ideia na faculdade que tudo tem uma certa facilidade e você percebe que
o mercado de trabalho não é dessa forma. Sim, sim. E aí você precisa realmente estar na permissão, que é quando eu falo para as pessoas, quando você deseja alguma coisa, quando você... eu me formei, eu vou ser psicólogo. Tá, neste momento, você tem a possibilidade de trabalhar no que você realmente graduou? Não. Então, diante disso, o que você vai se permitir? Você vai se permitir se fazer de vítima, de coitadinho, e ficar ali reclamando? Ou, de repente, ficar na permissão e permitir aprender uma técnica nova? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fiz a barra de axe, a primeira vez que eu fiz o curso, que eu corri as barras, que correram as barras em mim, as barras fizeram resultado na minha vida. Eu tive pensamentos suicidas, né? E, tipo, para quem tinha saído da faculdade, para quem eu fiz uma pós-graduação, de repente o meu currículo era muito bom, mas quando eu saí para pedir serviço, seu currículo não é bom. Não, seu currículo é bom demais para nós pagarmos o que você, né? Aí, tipo, o meu currículo virou um problema. E eu tenho uma filha, e começou a bater o desespero. E aí, o que eu vou fazer? E aí, minha tia me apresentou a técnica. Olha, eu te pago, né, para você fazer o curso, e você só tem que aplicar a técnica em mim porque eu tô doente. Eu falei, cara, ninguém nunca me deu uma coisa tão fácil na vida, eu vou fazer esse curso. Porque ela, então, achava que era coisa do espiritismo, né? E nada a ver. Muitas pessoas pensam isso, né? E a questão de energia, energia quântica, não tem nada a ver, né? E aí eu fui fazer, e na primeira sessão que eu fiz, eu vi que os pensamentos sumiram. Falei, peraí. E olha que a gente aprende na faculdade sobre pensamentos automáticos, e até então, tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha como verdade, começou a falar assim, cara, peraí, eu aprendi isso na faculdade, mas tem coisas além do que isso, sabe? A vida não é só o que a gente aprende no livro, até onde eu vou estar na permissão. Aí eu falei, cara, se isso resolveu para mim, eu quero fazer isso para outras pessoas. Quantas pessoas se matam? Quantas pessoas se suicidam? Porque as pessoas acham que depressão, a pessoa está depressiva, ela vai demonstrar que está depressiva. E a depressão, ela tem várias faces, né? Sim. Muitas vezes a pessoa está com depressão, mas ela não apresenta estar com depressão. Ela sorri, ela faz um monte de coisa, mas quando ela está ali parada, é aonde os pensamentos vêm, os pensamentos automáticos disfuncionais. E aí, eu comecei a atender e fez isso aqui, ó. Sim, espetacular. Clientes, né? Nossa, aí as pessoas, um falava para o outro, e aí eu comecei a ter bastante cliente. E aí eu fui para uma cidade chamada aqui no interior do Mato Grosso, Barra do Pugres. E lá eu atendi uma senhora que tinha 20 anos com depressão, Uau. tomava 8 tipos de medicamento. Ela mandou me buscar. Eu fui para atender essa senhora. Fiquei uma semana na cidade. No terceiro atendimento, ela falou, eu não quero mais tomar nenhum tipo de medicamento. Aí eu falei, calma, porque eu sou... Aí sim, eu fiquei ponderada, porque na verdade, quando eu estava ali, eu não estava como psicólogo, eu estava como practitioner de barras, mas eu não poderia deixar de ser sensata, porque eu sei que os medicamentos você não pode retirar totalmente de uma vez. Então, o que eu fiz? Fui conhecer lá, né? Falei para ela, olha, eu quero que você fale de mim psiquiatra, eu quero que você fale do processo. Se ele desejar, eu estou disposta a ir para conversar com ele, mostrar como funciona. E o psiquiatra, ele baixou barreiras, conheceu, entrou na internet, viu sobre a barras, e aí ela falou com a psicóloga, e trabalhou ela e a psicóloga dela. Espetáculo. Fizemos um trabalho lindo. Ela parou de tomar as medicações e não toma nenhum tipo de medicação. E uma coisa que ela falou para mim que foi muito legal foi o libido dela ter voltado, Uau. sabe? Há muito tempo ela não tinha uma lua de mel e ela falou, cara, eu vou ter uma lua de mel com meu marido. E eu fiquei assim, quando eu vi que o meu trabalho, além de me trazer dinheiro, me trazia prazer e as pessoas me pagavam e eram gratas por me pagar, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. E eu abracei isso de uma forma, e eu vejo assim, isso não é só comigo. Não. Eu vejo você, eu vejo outras pessoas, o Maurício, a Cíntia, outras pessoas que também são gratos e gostam de fazer o que fazem por contribuição. E quando a gente faz por contribuição, não colocando o dinheiro primeiro, o dinheiro ele vem, porque o dinheiro ele segue a energia da felicidade, do prazer. Quer falar alguma coisa? Então, o dinheiro segue a alegria. Então, se você quer ter mais dinheiro na vida, comece a agradecer. E a gratidão é uma das energias mais fortes que existe no mundo, talvez a mais forte. Então, peça e receberá, está até na Bíblia, né? Então, na verdade, universo, como seria atualizar minha conta? Coloca lá uns deusilhões de euros, que eu vou ficar muito contentinho lá.
E ok, gratidão, já posso contar com isso. E eu vou fazer outro pedido e vou tocar a minha vida. Só que a maioria de nós fala, coloca lá R$ 20, R$ 10, sei lá, 1 milhão, mas eu quero para amanhã. É como se você estivesse meio que ordenando. Então a ideia é, eu faço um pedido, agradeço e deixo que o universo me mande. Porque de repente, não sei se você já se tocou com isso, às vezes assim, lá atrás, sei lá, 10 anos atrás ou mais, você dizia, puxa, cara, eu queria tanto fazer isso aqui, acho que eu vou fazer isso aqui. Cara, até me vejo fazendo isso. Você esquece e vai embora. Num determinado dia, tchum, a coisa acontece. Você fala, cara, peraí, aquilo que eu pedi lá atrás agora aconteceu. Então o universo leva o seu próprio tempo, né? Só que a maioria de nós temos vício do julgamento e do trauma e drama. Então a gente passa mais tempo reclamando do que agradecendo. Então, ao invés de você acordar e falar, puxa, gratidão, universo, que coisa maravilhosa, poder acordar, poder respirar no momento desse pandemia, que tem tanta gente morrendo, que tem tanta gente entubada, sem poder respirar. E eu tô aqui, ó, uau, como pode melhorar? E começa a agradecer, o universo fala, cara, o rapaz está ali tão grato por isso, e olha como ele fica feliz, como ele pula de alegria. Vamos dar mais coisa para ele, porque ele está gostando dessa brincadeira. Agora você acorda e fala, puta, que merda, né? Hoje, mais um dia, que chato, vou trabalhar. E aquela cara de bunda, sabe? Assim, parece que a pessoa não se joga, né? Aquela insatisfação. Aí o universo fala, puxa, eu estou dando tudo para essa pessoa e ela nem tchum. É melhor a gente não dar, senão ela vai ficar ainda mais enraivecida, mais chateada. Então ela meio que se afasta, né? E é muito legal a gente poder ser essa contribuição. Esse caso que você trouxe, por exemplo, dessa senhora, é simplesmente espetacular. Porque, de repente, pensa bem, você tirar essa pessoa que está há 20 anos na depressão, tomando medicamentos, com a libido super baixa, o marido sofrendo porque de repente ela também não está comparecendo, ou quando vai meio que uma morta, né? Não tem vitalidade e tal. E, ao mesmo tempo, poder trabalhar com outros profissionais. Eu acho espetacular, eu acho espetacular. E uma coisa que eu percebi quando eu atendi ela, e às vezes muitas pessoas não têm essa sacada, se nós somos quânticos, a energia que você... Quando você está correndo a barras, a energia está em você e está na pessoa. E automaticamente, quando ela trouxe a questão do esposo, eu trouxe a energia do esposo para a sessão. Que legal. Aí o que aconteceu? Ela estava com catarse e ele ficou com catarse. Eles ficaram 3 dias com catarse, vomitando, com febre. E aí eu acompanhando, é claro, porque aí você tem que ficar ligado no seu atendimento. Claro. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, olha, é normal você ter catarse e tudo, mas se passar dos 3 dias, a gente vai tomar uma atitude. Mas aí parou. Aí ela falou assim, que louco isso, né? Você não atendeu meu esposo e meu esposo sentiu a mesma... Eu falei assim, energeticamente, todas as pessoas estão conectadas. Se você entendesse isso, por exemplo, eu tive uma dor de cabeça antes de ontem. Eu passei a noite, de madrugada, com dor de cabeça, o dia inteiro, e aquela dor de cabeça, e eu fazendo processos, e eu tomei 2 comprimidos, fiz processo, e eu falei, não, essa dor de cabeça, devolvendo. Eu liguei para minha cunhada, falei assim, tá tudo bem nessa casa? Ela falou assim, seu irmão tá morrendo de dor de cabeça, eu já dei um monte de... eu falei, já sei, fiz processo, acabou, foi embora. Porque até então, energeticamente, eu estava conectado com ele e não entendia. Mas eu sabia que isso não era meu, era de alguém, né? Então, assim, as pessoas, elas não entendem que nós somos como um Bob Esponja. Muitas vezes você abraça uma pessoa, a pessoa tá ali triste, uma pessoa tá passando por algum problema. Esse período de pandemia é muito rápido. Sim. Você trocar energia, né? Por exemplo, no Natal, eu fui desejar Feliz Natal para uma tia em São Paulo, o pai dela tinha acabado de falecer. Quer dizer, aquela felicidade minha não podia ser tão contagiosa. Então, energeticamente, acaba você trocando energia com a pessoa mesmo à distância. Sim. Porque é uma energia quântica. Claro. Então, essa questão das pessoas reconhecer que as barras de Axis realmente têm resultado e trabalhar em parceria, isso seria magnífico. Acontece que existe, sim, um tabu. Infelizmente, alguns profissionais, inclusive da minha área da psicologia, eles procuram o curso, mas aí eles vêm fazer curso e falam assim, não posta foto comigo não, porque você sabe, né? As pessoas já perseguem, você vai perseguir eu também. Mas tá tudo certo se você saber trabalhar a técnica separadamente com o seu trabalho de psicólogo, porque uma coisa é você trabalhar na psicologia, você ter o atendimento na psicologia, outra coisa é você atender como barras. É igual você falou dessa médica, né? Que ela montou uma salinha. Sim. Lá, tá tudo bem. Então, a gente está trabalhando para isso, né? E eu vejo você super, mega empenhado, um cara, né? Uma contribuição imensa. E eu falo assim, gente,
se nós todos tivéssemos mais pessoas assim, expandiríamos quanto? Porque, na verdade, quando as pessoas começam a questionar, o que, que acontece quando uma pessoa é facilitadora? Ela entra no julgamento. Sim. Conscientemente, ela entra no julgamento. Ah, eu não vou falar, eu não vou, então, oferecer, eu não vou falar da técnica. E esses dias mesmo, tem um psiquiatra que eu acompanho, curto muito o trabalho dele, e ele veio falar comigo. Ele falou, eu gosto muito das suas lives, das suas coisas, mas eu não posso participar porque não é reconhecido pela OMS, tal, tal, tal. Eu falei, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, né? Aí eu falei para ele, você precisa conhecer a técnica, né? Ele falou, inclusive, tem resultado para muitos pacientes que já fizeram, mas eu não indico porque não é uma coisa que tem reconhecimento. Aí eu falei, olha, eu vou para Cuiabá, assim que tudo isso passar, eu te ofereço de presente uma sessão. Porque quando, não adianta ficar brigando, não adianta ficar, tá. Você tem que fazer a pessoa passar pelo processo. Quando ela passa pelo processo, ela vê que isso é real, que isso acontece. Mas que é só o ponto de vista dela interessante daquela situação, porque ela não se permitiu. Mas o que vocês fazem é lindo. Opa, sabe? obrigado. É interessante. Mas uma coisa que eu... outra coisa. Ah, fala. Não, pode falar. Não, outra coisa que eu ia falar, um trabalho que vocês estão fazendo no Whats, que eu tô achando, é relacionado a surdos, né? É essa inclusão. Você pode falar dessa expansão que vocês estão fazendo para surdos, para surdos e... Surdo-mudo seria mais ou menos nessa situação. Então, quem está fazendo, na verdade, é a... Esqueci o nome dela agora, acho que é a Vera. Ela fez... Denise ou é Vera? Agora eu me perdi no nome. É uma moça que fez comigo um curso de barras de Access no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E ela, acho que ela mora em Sonora, se eu não me engano. E aí ela percebeu que essas pessoas... Tem várias pessoas, tem a Rainha também em São Paulo. Então, a maioria dessas pessoas, o que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo, no caso dessa menina do Mato Grosso do Sul, ela faz lives semanais, acho que quase todas as sextas-feiras, e ela sempre convida alguém para trocar uma ideia. Em que sentido? Nessa agora que eu fiz junto com ela, o intérprete dela das Libras não pôde ir, então ela mesma teve que fazer isso. Então, ela fazia a aula dela, e ela sempre deu aula para surdos. Então, a ideia é que a gente possa levar esse conhecimento para eles. Uma das formas que eu encontrei foi colocar a legenda em todos os meus vídeos que tem uma grande, digamos, visualização. Vídeos com 5 mil, 10 mil, 18 mil, 30 mil, 50 mil visualizações. Esses vídeos todos eu estou colocando legenda. Porque tem duas coisas que são interessantes. A legenda, principalmente em português ou qualquer outro idioma, mas em português, no caso, se você está no dentista ou está na sala de espera para sua terapia, ou até no seu trabalho, e você quer dar uma olhada no vídeo, se você colocar o som, você incomoda quem está na sua volta, ou o teu chefe vai te dar uma bronca porque você está ali vendo um vídeo e tal. Se você põe ele sem som, mas ele tem legenda, as pessoas conseguem ver aonde elas estiverem. Mas, principalmente, o surdo-mudo, quando tem a legenda, ele capta absolutamente tudo. E aí, nessa conversa que nós tivemos agora há pouco, nessa última sexta-feira, eu fiz um desafio para o surdo-mudo. Pedi para que eles escolhessem qual vídeo eles gostariam de ter traduzido. Aí eles vão fazer a linguagem e mandam para mim. E eu vou fazer a edição. E aí vai ter, por exemplo, esse das barras. Imagina que legal, ter alguém num quadradinho fazendo... É isso que eu falei, aquele vídeo seu das barras. Lá. Exatamente. Aquele do facelift, esses outros que são bastante vistos. Então, a ideia seria que nós pudéssemos levar, porque essa linguagem é uma linguagem universal. Então, se de repente a gente faz dessa maneira, qualquer surdo-mudo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que acessar esse vídeo, ele vai ter esse conhecimento. Porque é uma sacanagem. Se ele é surdo-mudo, não adianta você fazer nada com linguagem. E outra, a linguagem verbal, ela é responsável só apenas por 13% da nossa comunicação. 87% da nossa comunicação é não verbal. Isso significa dizer que eu converso com os animais, que eu converso com as plantas, com os seres da natureza, eu converso com as entidades, eu converso com outros seres. A mulher, por exemplo, você, quando ficou grávida, você conversava com a sua filha na barriga. Quando ela nasceu, ela não falava, mas você olhava para ela, você sabia se ela estava de xixi ou se ela estava de número 2. Você sabia se ela estava com fome, se ela estava com sede. Ou seja, a nossa comunicação ela é mais energética.
Só que nós queremos colocar palavras nela. E aí a gente acaba reduzindo a nossa comunicação. Dependendo da situação. Por exemplo, você está de paquera com um cara. Você vê a energia, que é uma energia diferente. Não é energia de olhar por olhar. É uma energia, epa, vou te pegar. É uma energia, né, tem uma sacação nessa energia, que é a mesma coisa quando você olha para o animal, que é um animal que você ama e que ele te ama, e aquele animal que você odeia ou que ele te odeia. Então, existe uma relação ou uma sensação ou uma percepção energética diferenciada, né? E essa questão da inclusão, eu acho espetacular, eu acho bárbara da gente poder trabalhar dessa maneira, porque, de repente, pensa bem, aproximadamente 30% da nossa população tem problemas com a audição. Não necessariamente que são surdo-mudos, mas eles têm problema de audição, principalmente a partir dos 60 anos, as pessoas começam a ter mais problemas. Mas agora, com essa vida louca que a gente tem, ouvindo música muito alto, muito headphone e são pessoas que poderão vir a apresentar problemas de audição até muito mais precoce. Então, a tendência, vamos assim pensar do ponto de vista mundial, é que isso possa acontecer. E aí até lancei um desafio para esse grupo, que se eles querem, aí eles disseram que queriam muito que eu desse para eles uma classe de barras. Eu falei, então tá feito. Vamos fazer 2 ou 3 dias, né? Porque eu vou falar e a pessoa vai fazer. E eles ficaram até de me ensinar também. Eu falei, eu não sei se eu consigo aprender, mas que eu quero, eu quero. Já pensou que legal se eu tivesse essa possibilidade? Eu estava conversando contigo aqui, ó. Muito legal, cara. É espetacular. Uma coisa que eu achei interessante é a energia. Olha a nossa energia. Eu pensei em falar no movimento sistêmico e você já começou a falar dos animais. Então, fala para nós o que é esse movimento sistêmico, porque você cria cada coisa e você está ali expansivo. Aí, olha como que eu e você estamos conectados. Eu pensei, cara, eu quero que ele fale do movimento sistêmico, mas como que eu vou entrar nesse assunto? Aí você começa a falar dos animais. Pô, cara, né? Então vamos falar dele. Então, né? eu sou... Gratidão. Eu sou veterinário, né? E antes de ser veterinário, mesmo antes, eu nem pensava em fazer veterinário inicialmente. Como eu nasci, meu pai era fazendeiro, então nós tínhamos uma fazenda, então eu cresci nesse ambiente rural, né? E eu sou realmente apaixonado pelos animais. Mas qualquer tipo de animal me faz a cabeça. Mas os cavalos me faz a cabeça de uma forma, digamos assim, mais especial. Então, aí quando eu comecei a fazer essa transição de carreira e comecei a fazer um monte de investimentos, né, em Gestalt, Enneagrama, coach, terapia transpessoal e tal, eu pensei nas constelações, mas as constelações familiares, elas nunca me chamavam a atenção para eu ser um constelador, eu não me via nessa posição. Aí, mais recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eu estava num bate-papo e uma pessoa falou, Robson, você já pensou na possibilidade de fazer uma constelação ou um treinamento com cavalos? Eu falei, o quê? Ela é com cavalos, é bem legal. Entra no YouTube. Entrei e vi aquilo, achei o máximo. Entrei em contato e as coisas não funcionavam e tal. Aí, outro dia, eu estou fazendo um curso em Cascavel, no Paraná, e estou conversando com a menina que estava organizando o curso. Ela estava namorando com um constelador. Eu falei, cara, estou com uma vontade louca de fazer uma constelação com cavalo. Dizem que é bárbaro. Ela falou, quer saber? Eu vou perguntar para o meu namorado se ele não conhece alguém aqui. Aí ela me liga e falou, olha, tem aqui. Eu disse, é para já, vamos marcar. Fizemos uma loucura na agenda para poder encaixar. E eu fiz aquilo e aquilo me abriu de um tanto, sabe? Aí quando eu comecei a ver, eu já estava pensando nessa possibilidade de trabalhar dessa maneira, porque aí eu estava vendo é uma possibilidade de eu juntar todas as minhas paixões, os animais, junto com as terapias, né? Aí agora eu estou fazendo 3 formações em constelação. Uma constelação com cavalos, que seriam as intervenções sistêmicas com cavalos, mas em paralelo eu estou fazendo uma formação em constelação familiar com pessoas e bonecos, com uma facilitadora, e cada uma são facilitadores diferentes. E uma outra em constelação empresarial, porque eu também tenho essa pegada da empresa, trabalhei muito tempo em empresa, tal, ocupei alguns cargos de chefia, de direção e tal, então eu tenho uma pegada muito legal nesse sentido. E agora, mais recentemente, eu fiz uma imersão de 15 dias no modelo da Virginia Satir, que é uma precursora das constelações, que a constelação, na verdade, ela pega várias coisas. Ela pega PNL, ela pega a Gestalt, ela pega o modelo generativo da Virginia Satir, e aí outras questões todas. E aí eu estou brincando, que eu gosto muito de ir na fonte. Eu gosto de, primeiro, vou na fonte, me embaso, tenho bastante conhecimento a respeito dali,
Depois que eu tenho esse conhecimento, aí eu me solto e começo a soltar minha criatividade. Aí as coisas vão acontecendo de uma maneira tal. E aí eu comecei a fazer o curso, né? E aquilo foi me chamando muita atenção. Eu fiz 2 workshops, fiz essa formação, fiz alguns atendimentos. Eu falei, agora eu vou me lançar para ver como é que isso funciona. E aí, às vezes eu estou na cidade, estou na fazenda, dando o curso, ainda mais agora na pandemia, a gente tem procurado fazer nos sítios, nas chácaras, já que a cidade está muito sobrecarregada, na natureza, distanciamento social, maior inclusão, inclui os seres da natureza e uma expansão maior. Na maioria desses... Então, Na maioria... Oi? não, eu ia perguntar isso, tipo, porque eu fiz constelação familiar, aí eu constelo no constelação de bonecos e constelação na água. E ali tem todo o campo mórfico. Como que funciona essa questão do campo mórfico? Geralmente vocês vão para uma pista, né? O animal deve ser bem interessante o movimento. Existe campo mórfico? Ele muda um pouco esse campo morfogenético, ele é o mesmo que você faz na água, nos bonecos ou nos grupos com pessoas. O que muda com cavalos, tem gente que está fazendo com cachorro, tem gente que está fazendo com gato, tem gente que faz com cavalos. O cavalo é um animal muito inteligente, bastante dócil e ele tem muita força. Então, na verdade, o meu trabalho ali é muito mais um trabalho de interpretação. A gente põe os cavalos no curral, ou no piquete, ou no cercado, no local, e a pessoa, entre eu, o cliente, os cavalos já estão lá. E aí a pessoa começa a me relatar algo. E aí eu posso determinar que determinado cavalo, ou ele vai escolher, como se fosse um representante, para trabalhar essa questão, aquela e aquela outra. E aí eu vou fazer toda a interpretação da etologia equina, do comportamento animal, relacionado com aquilo que a pessoa traz, para que aquilo possa fazer sentido para ela. Então, é mais um movimento sistêmico ou uma intervenção. Nós chamamos mais de intervenção porque, no meu entender, a intervenção sistêmica é como se fosse um guarda-chuva. Cada haste é uma prática. Então, eu tenho uma haste de Access Consciousness, eu tenho uma haste de constelação familiar, eu tenho uma haste de constelação empresarial, eu tenho uma haste de PNL, eu tenho uma haste de Reiki, eu tenho uma haste de Ho'oponopono, eu tenho uma haste de Diksha Giver, eu tenho várias ferramentas que naquele momento, da maneira como aquilo ali se apresenta, eu vou utilizar. Então, eu nunca sei o que é que eu vou fazer, nem eu sei o que a pessoa vai me trazer. Mas na hora, quando eu vejo o campo, o meu trabalho ali é fazer a leitura do campo e trazer mais consciência para essa pessoa. Não tenho preocupação nenhuma em trazer resultado. Ali, o meu trabalho é trazer clareza. As pessoas não fazem escolhas porque elas não têm clareza. Se você tiver clareza de que se você se tornar facilitadora de barras, sua vida vai mudar e que você vai poder rodar o Brasil e o mundo dando classe, opa, eu tenho clareza disso, então eu vou lá e faço. Quando a pessoa não tem clareza, é como esse seu amigo. Isso não é indicado pelo conselho, isso não é comprovado cientificamente, então eu não vou fazer. Por quê? Porque ela não está convencida, ela não tem clareza sobre que caminho ela vai fazer a escolha. Então, isso é que a gente faz, inclusive no próprio Access, né? Vamos trazer clareza para o nosso cliente. O que ele vai escolher é problema dele, a vida dele. É ele quem vai bancar. Cada um escolhe o que escolhe, né? A situação dele, exatamente. E aí é muito legal, e eu estou bem nesse momento, que está no meio da pandemia, algumas classes foram adiadas, outras canceladas. Eu falei, quer saber? Vou me reinventar aqui, vamos começar a estudar coisas novas, né? E trazer. E aí eu agradeço muito aos cavalos por esse resgate, né? Porque através deles é que eu estou indo buscar esse conhecimento. Então, para mim, a questão está mais no cavalo do que no resto, sabe? Ficar ao lado dos cavalos é o cheiro, é a fazenda, é o cocô deles que tem um cheiro, parece um perfume. É tudo aquilo ali me alimenta de uma maneira, me nutre emocionalmente, energeticamente, de uma maneira muito bonita. E se você for pensar, na verdade, quando a gente dá um tempo da nossa profissão, ela vem em nosso encontro de alguma maneira. Sim. Você veja bem, eu não trabalhei com a psicologia. E eu fui convidada para palestrar numa faculdade, né, para um auditório cheio, né, de estudantes de várias graduações, para falar da minha trajetória, né, dos cursos, como eu conheci essa técnica. E foi muito interessante, sim, porque a faculdade estava oferecendo cursos integrativos, né? E, na verdade, a Barra de Access, ela não ainda faz parte desses cursos, da grade dos cursos,
Mas ela achou incrível. Ela falou, cara, sua história é muito incrível. Quando chegou para mim, eu quis muito que você tivesse lá, porque com certeza outras pessoas também estão nessa questão, nesse olhar, né? Ah, eu sou psicóloga, eu só posso trabalhar como psicóloga, igual você. Eu sou veterinário, mas eu posso expandir uma outra área. E de repente, o que aconteceu? A nossa profissão vem em encontro com o que a gente Sim. gosta, e tudo se torna amor, se torna paixão. Olha que prazer você trabalhar, né, com constelação, com sistêmica, com animais, e é numa área que você entende, né? E aí você trabalha duas coisas: o sentido, que a Watts fala da questão do saber, Aham. que você sente. Antes de qualquer coisa, você sente. Essa questão de sentir é até interessante. Ontem eu falei com a minha tia, a minha família tem um grupo e eles jogam nesse grupo. E ela foi lá e colocou no grupo que eles iam jogar na Mega, estava acumulado e tal. Quem gostaria que fosse? Eu senti de ir, mas com a correria que eu tava, acabei que não falei com ela. Aí ontem ela falou, Elisângela, cara, nós ganhamos 47 mil, foi dividido. Eu falei, cara, eu senti, não fui. Então, assim, você tem que ficar atenta para o que você Claro, sente, claro. né? Porque acessar o seu saber. E aí você acessa o seu saber, acessa, né, o que você sente, e melhor ainda, tá fazendo uma coisa que você gosta, que traz prazer. E assim, ajuda outras pessoas, né? Porque esse movimento é interessante do movimento sistêmico, eu não sei se é parecido com o familiar, mas você lidar com uma situação ali representativa da sua vida, você fala assim, cara, que isso? É, Onde eu perdi isso na minha é. vida? Isso é fantástico. E assim, sabe o que acontece também, que é muito bonito? O processo é que algumas pessoas, quando vão fazer constelação em grupo, na água também não dá, porque na água não tem, né? Deu uma corrente aqui, não tem. Você coloca o bonequinho dispara, né? Você fala, gente, o que é isso? Cadê a corrente? Cadê o vento? E não tem vento, nada. E às vezes você E coloca. eles movimentam por si só, né? Você Exatamente. põe a É água porque mesmo que a água e esteja eles parada, ainda assim existe uma correnteza ali embaixo, ainda que pequena e tal, né? Mas com os cavalos, por exemplo, eu lembro de um amigo meu que fez uma constelação e falou, não gostei, achei que a pessoa estava fingindo, estava representando, estava atuando, parecia uma atriz, um ator e tal. Às vezes leva essa, digamos, desconfiança, que é totalmente sem fundamento, mas ok, isso ocorre. Só que com os cavalos não dá para dizer, entendeu? Vamos supor, agora há pouco eu estava atendendo a menina. Então ela falou, então, meu namorado, a gente está numa relação aberta, as coisas não estão funcionando, ele está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Então, mas eu queria ficar com ele. O cavalo que representava ela estava olhando por cima da cerca, para o outro lado. Não olhava nem para ela. Aí eu falei, tá vendo o que está acontecendo? Ela, ai! Eu digo, é o real. Isso é o campo que está mostrando. Olha você aqui. é um tapa de relíquia, E né? ela Porque falou, e é eu essa aqui? Eu digo, olha, tem uma pessoa aqui do teu lado, não sei quem é. Tem algum amigo querendo ficar contigo, te pegar, fazer? Ela tem. Tem um ou dois. Eu falei, então, tem dois aqui, mas quem é que está chegando? Vamos ver se energeticamente você percebe. Ah, tem um lá, mas eu nem olho para ele. Eu digo, pois é, mas esse é o cara que está querendo ser uma contribuição com você, que está sempre com você, que está sempre te apoiando. Ah, mas eu não tenho, sei lá, o cara não tem sex appeal, eu não tenho química com ele. Ok, que você não tem ou que não queira. Mas talvez você nunca nem olhou para ele dessa maneira. Você está querendo olhar para uma pessoa que está olhando para o outro lado. Então esse cara não vai voltar para você. Hoje, o que o campo mostra é isso. Como que você pode se rearranjar dentro dessa situação? Então, o que é que eu percebo? Que quando você faz essas intervenções com os cavalos, dependendo da forma como os cavalos se comportam e a leitura que você faz, ali é imbatível, entendeu? Ela saiu de lá e falou, opa, beleza, vou continuar com esse cara, mas eu vou virar o jogo, porque o cara foi, se eu abrir a porta do cercado, esse cavalo vai embora. Ele está preso aqui porque ele está contido. Ou seja, ele está preso contigo. No caso, você escolhe os cavalos, aí separa, e os cavalos, ali existe um campo, energeticamente, Exatamente eles como estão acontece conectados. com as pessoas, acontece com os cavalos. Eu peço para o meu cliente escolher o cavalo, me trazer uma situação, e ali a gente começa a trabalhar. Só que a coisa é muito mais complexa, né? Porque o mesmo cavalo pode interpretar ou pode mostrar comportamentos por mais de uma pessoa ou em situações diferentes. Ele pode estar aqui na minha frente falando algo, depois o cavalo sai e volta e já não é mais aquela pessoa, aquela energia, é uma outra. Então, é um trabalho extremamente desafiador, porque ele exige do facilitador o conhecimento da etologia animal, ao mesmo tempo, todo o conhecimento das constelações e de todas essas outras práticas,
para você saber como que você vai conduzir aquilo na linguagem que aquela pessoa possa absorver. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito gostoso. E é uma coisa que está crescendo no Brasil, né? Então, eu acho que vai ser bastante gostoso. Eu vi que você veio para Água Boa, aqui no Mato Grosso. Isso. Como que foi essa constelação? Nossa, conta para nós. Espetacular. Foi maravilhoso. E eu acho que eu vou voltar para lá. Eu acho que a gente está previsto de voltar para lá. Não sei se vai ser em agosto ou setembro. E dessa vez eu acho que a gente vai tentar subir um pouco mais. Eu quero chegar até o Xingu. Aquela parte ali. É bem específico. Então, quanto mais lá para cima, para mim, melhor. Porque eu vou estar na selva. Imagina, na selva amazônica, gente. Tudo de bom. Junto muito ao agradável. Eu fico olhando assim, cara, é muita energia, é muita contribuição. Eu fico vendo assim, como que era a sua vida, assim, só para mim imaginar, como que era a sua vida antes de você conhecer as barras, essas técnicas, esse mundo, né, de terapias integrativas, como que era antes e como está sendo agora? Então, antes eu tinha um trabalho, eu trabalhava na Embrapa, então eu sou pesquisador da Embrapa, fui pesquisador, né, durante 31 anos e meio, até eu pedir demissão para trabalhar com essas questões. Então, meu trabalho lá no início eu ficava na fazenda como gerente da fazenda, ao mesmo tempo eu desenvolvia pesquisa, apoiava os meus amigos, meus colegas. Depois eu fui mudando de trabalho, eu fui ascendendo. Aí depois eu assumi alguns cargos de chefia, chefe de comunicação e negócios, depois eu fui chefe geral, então eu tinha essa parte da gestão é muito forte em mim também, essa questão mais empresarial. E em paralelo a isso, eu atuava como professor na pós-graduação, como professor convidado, porque como eu já tinha um salário federal, eu não posso ter dois, né? Você não pode ser contratado duas vezes pelo mesmo governo. Então, eu era professor visitante. Então, eu ia na universidade e dava uma ou duas disciplinas. E ali, dentro daquele processo, eu também era uma parceria muito gostosa, porque os estudantes iriam fazer o trabalho comigo, dentro de um projeto de pesquisa que eu já estava desenvolvendo. Então, ali a gente meio que dividia os peixes, assim, repartia, né, o pão. E aí todo mundo ganhava. Então, minha vida era dar aula na universidade, orientar os meus alunos, conduzir as minhas pesquisas ou trabalhar com a parte de gestão de pesquisa e desenvolvimento e inovação. E aí eu comecei a fazer essa transição sempre nos finais de semana ou nas minhas férias. Eu fazia imersões disso, imersão daquilo, aquilo outro, e aí a minha vida foi se transformando. E aí, aos poucos, eu fui trabalhando essa transição. Quando eu percebi, a minha agenda externa era maior que a minha interna. Aí eu pedi demissão para poder atender a agenda externa. E o bom é viajar, né? Adoro. Não sei se você gosta de viajar. Amo. Eu amo. Essa pandemia, o que mais me prende, o que mais me deixa chateado é não poder viajar. Eu tenho rodinha no pé, entendeu? Eu vou para qualquer lugar, não me interessa. É dois. E agora mesmo, quando eu fui para Água Boa, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? O avião só chegava até Barra dos Garças, não tinha voo todos os dias. E aí a minha amiga Sandra, ela ia, mas você vem como? Eu digo, vou me virar. Me fala como é que eu chego aí. Beleza, peguei um ônibus e fui embora. Cara, porque eu acho que chega uma hora que se você não se lançar, não se jogar, você não expande. E para mim, ir para esses lugares mais distantes, com beleza natural, cara, tudo é bom. Ainda fui de quebra, eu tinha uma vontade muito louca de conhecer a Serra do Roncador, né? Que fica entre Água Boa e Barra do Garças. Eu falei, vou antes um pouco. Fui, conheci Barra do Garças, dei uma volta no Rio, fiz um monte de coisa lá nas cachoeiras. Depois eu falei, vou ficar aqui na Serra do Roncador. Aí eu fiquei, acho que uns 4 ou 5 dias lá, meditando, conversando com as pedras, conhecendo a região. Que coisa mais linda, né? E aí aquele cheiro de terra molhada, muitos animais na volta, bovina de corte, que é uma das minhas paixões também. E aí depois eu fui subindo, depois a gente foi para Nova Chavantina, umas cachoeiras deliciosas. Aí você volta renovado, sabe? E esse contato com a natureza não só me renova, como me traz muita nova consciência. Aí eu faço a meditação, aí já vem uma daqui. Quando eu olho, eu já estou com outra visão. E é muito legal poder fazer isso de uma forma mais intensa, né? É muito gostoso mesmo. E assim, dentro das terapias integrativas, que pelo que eu vi, você não trabalha só com artes, trabalha com outros, está bem na permissão Sim. mesmo.
Quais são os cursos que você oferece? Então, dentro do Axis eu faço as barras, o facelift, o fundamento e os 3 dias de corpo. Esses seriam as 4 que eu faço hoje no Axis. Já fiz no passado o Falando com as Entidades, já fiz também a Alegria dos Negócios, a Voz Certa para Você, só. E comecei um do Falando com os Animais e o outro Cavalo Consciente, Cavaleiro Consciente. Mas aí parei por conta dessa questão toda da pandemia. Fora isso, eu faço atendimentos como coach acadêmico. Como eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado e já orientei mais de 70 estudantes, entre iniciação científica, mestrado e doutorado, é comum as pessoas me ligarem para fazer sessões de coach acadêmico. Tipo, estou perdido, meu orientador me ensinou a fazer isso. Eu não vou orientar a pessoa no sentido técnico, tá? Eu vou mais orientar ela no sentido de como sair daquela situação e ampliar a visão dela. Então, às vezes, a pessoa está sendo orientada tecnicamente pelo orientador, mas ela está desorientada em termos direcionais. Então, eu vou entrar lá mais naquele sentido. Aí eu faço mais uma mentoria. Ajuda a pessoa a montar o projeto, não para que aquilo fique mais interessante. E aí, às vezes, acontecem as coisas mais variadas. Uma pessoa me liga e fala, então, eu estou numa situação XYZ e eu preciso de uma sessão. Se é possível online, ok. Se não é possível, mas a gente está próximo, fazemos uma sessão presencial. E aí vale tudo. A minha ideia ali é trazer clareza para aquela pessoa. E aí eu uso a ferramenta que for requerida naquele momento. É assim, mais ou menos, que eu faço. Para você que cria constantemente e que essa energia é muito presente para você, o nosso tema, né, que é maravilhoso, justamente fala de criação. Sim. Né? Uhum. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas, às vezes as pessoas que estão assistindo agora, ou as pessoas que ainda vão assistir, porque essa live ela é uma energia que vai depois sendo contribuição para mais pessoas que escolherem assistir depois. Certo. Como as pessoas podem estar na permissão e sair da zona de conforto, criando cada vez mais diante dessa atual realidade. Eu acho que seria importante para uma pessoa que tem essa sacada bacana, dizer algo bacana para alguém, ou também, né, se tiver a energia de puxar a orelha também, ficar na permissão. O que você diria para essas pessoas? Parar com o auto-julgamento. Quanto menos você se auto-julgar e mais você se jogar, algo novo e diferente na sua vida vai surgir. A maioria das pessoas tem, todos nós, tá? Temos dons, talentos, habilidades e capacidades. Tem coisas que só você consegue fazer ou você faz melhor do que todo mundo que está na sua volta. Como tem coisas que eu faço melhor do que todas as pessoas que estão na minha volta, porque é um dom, um talento, uma habilidade, uma capacidade que eu tenho. Assim como você tem, assim como todos nós temos. O que ocorre é que nós vivemos muito na polaridade entre o certo e o errado. Entre o alto e o baixo, entre o gordo e o magro, entre o feio e por aí vai. Então fica toda essa situação. O que acontece? Às vezes a pessoa não se joga na situação porque ela tem medo de julgamento. Por exemplo, tem muita gente que não faz vídeo, que não faz live, porque eu não entendo da tecnologia, porque meu cabelo não é legal, porque minha testa é grande, porque meu nariz é grande, porque minha orelha está caída. Cara, é a que você tem, entendeu? Não tem que ficar olhando. Né? Não dá para fazer uma plástica e trocar minha cara inteira, que aí não sou eu. Então, o Ben-Yu que o Dr. Dehir desenvolveu é justamente isso, seja você e mude o mundo. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas não estão dando a sua contribuição e fazendo uma vida completamente diferente porque elas têm julgamento o tempo inteiro. Elas acham que isso não vai ser legal, que elas vão ser criticadas. Se eu fizer um vídeo, as pessoas vão falar mal de mim, o outro vai criticar não sei o que, sabe? Esquece o que o povo vai achar de você. Faz aquilo que você gostaria de fazer e se joga. Sim. As pessoas elas não percebem que muitas vezes elas trazem crenças, né? Que são compradas como verdade da infância lá, de pai, de mãe. E elas vão trazendo isso para a sua vida, né? Na infância, na adolescência, e isso vai aí repercutindo e elas vão reforçando isso na vida adulta. E aí o que acontece? Essas crenças elas são tão presentes que elas trazem medo e o medo ele congela. Então a pessoa fica ali naquela situação do medo e ela não consegue tomar uma atitude diante daquilo, né? Muitas vezes, eu posso, né? Eu sou facilitadora,
de barras de axis, mas eu também posso facilitar, fazer um curso de 3 dias de corpos, né? Claro. Que eu escolhi também. Claro. E facilitar, e fazer facelift, fazer uma outra coisa. Ou então, a realidade da minha casa financeira tá, né, difícil. Não tá podendo fazer, por exemplo, aqui na minha cidade, entraram em lockdown geral porque está quase decretando estado de calamidade por conta da morte. Tá. Eu não posso fazer isso. Diante do que eu não posso facilitar, porque está fechado para eventos, o que eu posso fazer? Vou fazer curso online, claro, né? Claro. Na área da psicologia. Mas também eu poderia, na época da faculdade, eu vendi marmita de lasanha. E daí, legal. qual o problema? Te traz dinheiro, né? Claro. Eu acho que é você estar na permissão, igual você falou, sem se julgar e sem auto-julgar, porque eu, por exemplo, eu abro as minhas lives, necessariamente eu não tenho iluminação necessária, necessariamente não tem tudo que alguma pessoa profissional teria, mas eu tenho o quê? A permissão de estar aqui, de me doar como pessoa. E aí, se você sente de fazer uma live, olha, eu posso ser contribuição para alguém no meu trabalho, mas eu não posso também, de alguma forma, oferecer o meu trabalho, porque você ser facilitadora, você está na permissão. Claro. Então, você tem que abrir uma live, você, né, tem que convidar as pessoas para energeticamente, as pessoas de corpo, se conectar com você. E aí, o que acontece? Você, por medo, você por se auto-julgar, eu sou feia, eu não falo bem, as pessoas vão observar isso de mim. Cara, eu tô falando com o Robson Sereno. Como pode melhorar, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente pode continuar esse papo no outro dia, sabe por quê? Porque eu tenho uma outra compromisso às 20, já são 20h10, 11. Podemos. Eu gostaria de agradecer você pela sua permissão e seja bem-vindo quantas vezes você desejar. E aí, grata por tudo. Imagina. E gratidão a você por escolher estar conosco agora, tá bom? Maravilha, um beijo no seu coração e gratidão a todos que nos escutarem. A gente vai fazer mais vezes. Um beijo, tchau. Vamos sim. Beijo, tchau.